Bem-vindos à revista ACP. Mesmo de férias, esta é sempre uma boa oportunidade para se manter a par da atualidade automóvel. Estacionar o carro tornou-se uma tarefa cada vez menos prática. Os lugares de estacionamento parecem mais estreitos, mas na verdade são os carros que estão maiores, cada vez maiores. Na rúbrica Ao Volante, conhecemos a nova geração do Toyota CHR, um SUV híbrido que é um sucesso de vendas. Terminamos com a apresentação da obra de Luís Sena de Vasconcelos. Chama-se Autobiografias e retrata 50 anos de paixão pelo mundo da competição automóvel. São estes os temas em destaque esta semana. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. A cada 2 anos, os carros estão a crescer 1 centímetro de largura, pelo menos na Europa. Esta realidade está a ter implicações no estacionamento, sobretudo nas garagens. Se por acaso pensa que é apenas impressão sua, não é. Os carros estão cada vez maiores e os lugares de estacionamento parecem mais apertados. As dimensões dos veículos têm vindo a aumentar e, por outro lado, as dos estacionamentos mantêm-se. Quer isto dizer que, muitas vezes, entrar e sair do automóvel torna-se tarefa complicada. Dados de uma organização não governamental que trata a temática dos transportes e do ambiente mostram que os carros têm vindo a aumentar 1 centímetro a cada 2 anos na Europa. Entre 2018 e 2023, a largura média passou de 177 centímetros para 180. Outro estudo que reporta um maior número de anos constatou que entre 2001 e 2020 existiu um aumento de quase 10 centímetros na largura média. Temos exemplos concretos. Começamos pelo Golf da Volkswagen. O modelo deste ano mede 2 metros e 7 centímetros de largura, contando com os retrovisores. O mesmo carro há 50 anos tinha 1 metro e 61 centímetros. Outro caso, o Peugeot 2008. Tem 1 metro e 98 centímetros na largura. Tendo em conta que o mais comum é os lugares de estacionamento terem 2 metros e 30, sobra muito pouco espaço para se entrar e sair das viaturas. Há pouca margem até para as manobras nos parques de estacionamento e garagens. Sem uma norma nacional para definir as dimensões dos lugares de estacionamento, são as autarquias as entidades que decidem. A única lei sobre esta matéria é relativa à acessibilidade no caso de se tratar de lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida. Nesses casos está definida uma largura não inferior a 2,5 metros e 5 metros de comprimento. No Manual do Espaço Público da Câmara Municipal de Lisboa, encontramos as seguintes medidas. No caso de um lugar longitudinal, as medidas devem ser entre 2 a 2,25 metros de largura e 5 metros de comprimento, à exceção das zonas históricas em que se pode considerar 1,80 metro de largura. No caso dos estacionamentos oblíquos ou transversais, impõem-se os parâmetros entre 2,30 e 2,50 de largura e os mesmos 5 metros de comprimento. Com a atual tendência de crescimento do tamanho dos automóveis, será preciso ajustar também o espaço destinado ao estacionamento, seja na via pública, seja em garagens. Entidades como a Câmara Municipal de Lisboa e a EML não quiseram comentar a questão, assim como operadores privados de garagens públicas como a Saba, Emparque, Telparque e Estacionamento do Campo Pequeno, que não se mostraram disponíveis para o efeito em tempo útil. Depois de analisada a questão das dimensões cada vez maiores dos carros, fomos saber como enfrentam os condutores esta realidade. É ou não um entrave? Eu sinto que há lugares, de facto, muito apertados, em alguns parques de estacionamento interiores. De resto, na rua, não sinto nada de diferente. Eu já parti um espelho, precisamente bati numa coluna de um parque de estacionamento interior.
Eu há muito pouco tempo tive um problema gravíssimo com uma vizinha minha, porque exatamente por causa dos estacionamentos, que essa tendência também se assiste na construção atual, que não vigora pelas leis antigas, os estacionamentos são mais pequenos e o que é que acontece? Os condóminos têm pouco espaço para circular com os carros e fui lesada dos meus 2 carros clássicos. Meu carro mesmo é um carro grande, é um carro de 7 lugares, que às vezes eu tenho dificuldade de parar carro. Eu já sei de amigos que tiveram o carro arranhado ou que voltou, estava com um amassado, e teve um amigo meu que chegou lá, tinha o telemóvel, né, o contato da pessoa que bateu para registrar e ele pagou, usou o seguro dele para consertar, para reparar o carro do meu amigo. Mais à frente conhecemos Autobiografias, a última aventura literária do sócio ACP, Luís Sena de Vasconcelos, uma obra apresentada na sede do clube. Esta semana estivemos ao volante do Toyota CHR, um SUV compacto, ideal para a cidade, agora mais eficiente e potente. Esta semana estamos ao volante do novo Toyota CHR, que é muito provavelmente um dos SUV compacto com mais estilo no mercado, porque para além de ele ser um híbrido altamente eficiente, ele também tem este visual muito característico desde a sua primeira geração. Esta semana vamos perceber o porquê deste ser um sucesso de vendas. O CHR é um crossover que nasceu em 2016 e desde então tornou-se um sucesso de vendas em todo o mundo. Independentemente da versão escolhida, este pequeno SUV sempre se afirmou pelo design arrojado, muito marcado pelas linhas retas, traço da marca japonesa e, claro, pela eficiência das versões híbridas. O novo CHR representa um visual ainda mais desportivo que a geração anterior e parece estar mais focado no mercado europeu. O interior do CHR também foi completamente renovado, mas a receita para o sucesso mantém-se. Este carro tem uma excelente qualidade de construção, os materiais são muito bons, adequados ao segmento em que este carro se insere e é fácil de utilizar, que são os ingredientes que os clientes Toyota procuram. E para além do conforto, o CHR também marca por ser prático. Temos vários espaços de arrumação. Aqui ao centro até podemos carregar o smartphone por indução. Temos aqui uma tomada sem fios. Temos várias tomadas USB-C, até neste pequeno cofre central, onde também temos uma tomada de 12 volts. Em frente ao lugar do pendura temos uma prateleira para guardar um telemóvel e mais abaixo o porta-luvas de dimensões generosas. Em Portugal, a versão híbrida de 140 cavalos começa nos 30 mil euros, enquanto o plug-in, de ligar à tomada, começa nos 38 mil euros, porque a sua potência já ultrapassa os 200 cavalos e a autonomia 100% elétrica é de 66 km. Autobiografias é um dos mais recentes livros que o ACP tem à venda. É um relato de 50 anos de paixão pelo mundo dos carros e das corridas. Uma obra de Luís Sena de Vasconcelos, apresentada na sede do clube. Estão aqui aventuras e desventuras com 22 carros das mais variadas marcas e modelos e em vários cenários. Autobiografias é uma viagem de meio século contada por Luís Sena de Vasconcelos em mais de 500 páginas. Já havia livros com classificações, afinações, isto é mais, diria que é um relato de uma época, um conjunto de épocas. Repara, o livro começa comigo, 19 anos ou 17 anos, a fazer corridas de motas emprestadas, e acaba comigo avô. É um livro que relata sobretudo a minha envolvência pessoal, os meus sonhos, as minhas ambições, os meus desgostos, as minhas ilusões ao longo desses 50 anos dos carros. A paixão pelo desporto automóvel, conta o autor, foi sempre muito intensa. Uma paixão muitas vezes muito pouco racional, e depois quando cheguei à idade adulta, a minha atual mulher encarregou-se de introduzir algum racional e foi bom, porque a partir daí comecei a ter mais resultados e melhores.
Mais do que resultados, são as experiências, os pensamentos e as emoções de Luís Sena de Vasconcelos, desde a adolescência até à atualidade, que estão descritas em Autobiografias, livro apresentado na sede do ACP, entre amigos e outros pilotos que o têm acompanhado nas aventuras ao volante. Tive carros pouco potentes, carros muito potentes, carros de circuito, carros de ralis, jipes, provas de todo terreno. Depois, nesta última fase, provas de clássicos, em que tive o prazer de, já com 50 anos ou 60 anos, guiar os carros com que tinha sonhado de guiar quando era novo. Falo, por exemplo, do BMW 2002 Ti, os Datsun 240Z, são carros que tive, que quando tinha 20 anos sonhava um dia pilotá-los em corrida e vinha conseguir mais tarde. Autobiografias tem como subtítulo 1973 a 2024, 50 anos com os meus carros de corrida. É um percurso muito diversificado, da velocidade aos ralis e ao todo o terreno. O circuito obriga a ser mais racional, a mais consistência. Os ralis e o todo-terreno, para mim, são mais provas de artista, que parece uma música, um balé que nunca sai duas vezes da mesma maneira. E uma vez sai bem, outras vezes sai menos bem. De todos estes cenários, Luís Sena Vasconcelos retirou ensinamentos úteis até na gestão de empresas, profissão que, além da competição automóvel, lhe marcou a vida. Mas os carros foram mesmo a grande paixão, mesmo se pouco racional, pelo menos foi intensa. Terminamos com a habitual agenda. De 30 de agosto a 1 de setembro, o Palácio de Hampton Court recebe o Concours d'Elegance, um evento que reúne os carros mais raros do mundo. Este ano vão estar presentes 60 automóveis que mostram o progresso ao longo de mais de 100 anos. Está a chegar a final da Corporate Cup with Avens. É na Quinta do Peru, de 13 de setembro, que vão ser conhecidas as 4 melhores empresas do torneio. São 2 equipas na vertente Gross e 2 na vertente Net, que irão discutir a finalíssima em Agadir. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Se for o caso, boas festas.